noite, irmãos. Muita tecnologia agora, né? Eu darei para os irmãos Efésios. Capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, versículo 32. Os irmãos estão de pé. E diz assim: antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos até 1 João, capítulo 4, o versículo 19. João, capítulo 4, o versículo 19. João lá perto de Apocalipse. Diz assim: todos acharam? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de podermos aprender da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado o entendimento. Obrigado, Senhor, por ter usado a cada um de nós como instrumento da Tua palavra. Que o Senhor venha cada dia mais, Senhor, estar enriquecendo, Senhor, essa igreja com a Tua palavra, com os Seus ensinamentos. Que o Senhor venha, Senhor, cada dia mais nos dar sabedoria para que possamos, Senhor, fazer segundo a Tua vontade e não a nossa. Essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Essa noite eu queria pensar com os irmãos, fala do nosso pastor, né? E a respeito do perdão e do amor de Deus. Só de estarmos aqui já uma grande alegria, obrigado, Isaac, e agradecer a Deus, porque todos nós aqui, creio eu, que sabemos perfeitamente qual era o curso que cada um de nós estávamos e qual era o castigo de cada um de nós. Mas Deus, como foi lido aqui, nós amamos a Deus porque, primeiramente, Ele nos amou. Não porque nós somos bons ou porque nós atraímos a vontade de Deus ou atraímos a Deus por aquilo que nós temos feito. Como disse a irmã Edna aqui no seu vídeo de oração, agradeceu às irmãs pela ajuda, pela união, e é isso que devemos sentir como igreja, sermos unidos. Eu conversando com a minha esposa a respeito da festividade. A nossa igreja é uma igreja pequena e Deus nos deu o privilégio de termos uma igreja verdadeira, e todas as vezes que temos a oportunidade de fazer algo para o Senhor, que possamos fazer sem criticar, sem murmurar, mas vamos fazer para o Senhor algo como pensando de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Não o que a irmã Edna, o irmão Sidney, o irmão Azaria tem feito, mas o que Deus fez para conosco. Se pensarmos dessa maneira, vamos geralmente ser muito mais agradecidos por tudo aquilo que Deus já tem nos dado e feito para cada um de nós. Eu queria pensar com os irmãos a respeito de José, que o perdão vem de Deus. Isso é uma virtude e algo de Deus. E conhecendo a história de José, sabemos que
Ele foi um jovem, onde Deus chamou ele, e ele ali foi castigado pelos seus irmãos por inveja, ele foi jogado numa cova, ele foi odiado pelos seus irmãos. Quando ele foi vendido, quando ele chega na presença ali de Potifar, ele se torna também, Deus exalta ele, mas mesmo assim ele foi perseguido. Mas a gente vê a trajetória de José, ele não murmura, ele não fala nada, ele é obediente, como hoje a mensagem do nosso irmão, né, Marcos, sobre a obediência. Então, José, ele chega a governador do Egito. E uma coisa que nós temos visto muito isso nos homens, quando a gente estamos num estado baixo, a gente buscamos a glória de Deus, nós se humilhamos perante Deus, mas quando nós estamos no topo, a maioria dos homens, com a sua natureza, é pisar em todos. Mas a gente não vimos isso em José. Eu queria abrir em Gênesis 50. Vamos ver o que José fala para os seus irmãos quando Jacó morre. E os seus irmãos, agora, por tudo aquilo que eles tinham feito para com José, eles temiam que José tratasse eles da mesma forma em que seus irmãos trataram José. O que seus irmãos fizeram? Venderam ele se tornou escravo, ele foi para o Egito, ali ele sofreu, ele foi perseguido, mas naquele momento onde José estava como governador do Egito, e quando Jacó morre, seus irmãos pensam, agora José vai fazer todo o mal que nós tínhamos feito para ele. E a gente vê que o perdão é algo divino, o perdão é algo de Deus. E a gente vê no capítulo 50 e no versículo 19 que diz: e José lhe disse, não temas, porventura estou eu no lugar de Deus? Quer dizer, José entendeu que tudo aquilo que havia acontecido com ele era o propósito de Deus. E é assim, meus irmãos, que devemos caminhar. Eu sei que é difícil, diante da dificuldade, diante de uma luta, a gente vê a vontade de Deus. Mas, igual ontem, eu estive ali juntamente com a minha avó, e ela tem 87 anos. E eu não vejo ela se queixando pela sua situação, mas ela está louvando a Deus porque ela tem certeza da sua salvação. E isso é muito, para mim, é um prazer e muita alegria em estar vendo uma senhora onde ela vê que tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor é a mão de Deus. E é assim que José vê. E seus irmãos, ele fala, por acaso estou eu no lugar de Deus? E aí ele fala no versículo 20 que vós bem intentar mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Quer dizer, o propósito de Deus ter tirado José e José ter passado por tudo aquilo, havia um propósito. E é assim que devemos entender. O perdão é algo divino. E a gente vê muitas pessoas, infelizmente, cristãos, pessoas que conhecem a Deus, que não conseguem perdoar o seu próximo, que não usa de misericórdia com o seu próximo, que não tem amor para o seu irmão. Será que realmente esse é o Deus aonde todas as quintas-feiras, no domingo pela manhã e no domingo à noite, temos aprendido? Será que é esse Deus que estamos nós servindo? Devemos cada dia mais sermos muito mais gratos por tudo aquilo que Deus tem feito, né? E Isaías 55, 7, a passagem diz que, porque grandioso é em perdoar. Deus, ele é grandioso em perdoar. E é assim, meus irmãos. E é assim que eu quero pensar essa noite com os irmãos, que Deus, ele é riquíssimo em perdoar. E quem não quer o perdão? Quem não quer que as pessoas usem de misericórdia conosco? A gente queremos isso, mas será que estamos prontos para olhar
para os nossos irmãos e perdoar diante de uma falha? Que falha é tão grande aos nossos olhos que não possamos perdoar um irmão? É isso que devemos ter em nossas mentes. Eu quero pensar com os irmãos essa noite aqui a respeito do pecado que cada um de nós temos, da onde nós fomos tirados, como cada um de nós andávamos. Se Deus não tivesse usado de misericórdia, de amor e não tivesse perdoado cada um de nós estaríamos como os demais, perdidos e sem Deus. Vamos em Romanos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10 em diante. Meus irmãos, se realmente cada um de nós entendermos o que Deus realmente fez, o que Jesus passou por cada um de nós seríamos muito mais gratos a eles. Teríamos muito mais a agradecer do que a pedir, como nós vimos José. Eu acho aquela passagem muito, muito linda. A primeira vez que eu li essa passagem de José, eu fiquei maravilhado, porque a gente olha o que ele passou, mas ele atribui tudo aquilo a Deus. Ele fala que todo aquele mal Deus transformou em bem. É maravilhoso. Isso é somente realmente uma pessoa que é nascida de novo, uma pessoa que realmente foi regenerada por Deus, para falar isso diante de uma situação, né? Então agora vamos ver como o homem se encontrava antes de Cristo perdoar ele. Quer dizer, o que temos que entender essa noite é que o perdão vem de Deus, o amor vem de Deus. E qual era a condição de cada um de nós diante de Deus? E qual é a condição daqueles que não se entregou a Cristo ainda? Aqueles que ainda não tomou uma decisão por Cristo. Essa é a situação que ele se encontra. No versículo 10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Tem hora que nós achamos que somos justos, e Deus fala: não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aqui a gente aprendemos que não é do homem, não é o querer, não é a vontade, não é o que há de bom no homem. O homem não procura, não deseja a Deus, mas o primeiro passo é de Deus para com o homem. Foi o Deus que buscou o homem, é Deus que ama primeiro o homem, é Deus que perdoa o homem para que depois ele venha entender realmente quem é Deus. As pessoas que não entendem e não têm esse entendimento de Deus, eles amam assim, eles não temem a Deus, eles não respeitam a Deus. E aí é onde entra a parte da paciência do cristão. Tem hora que olhamos essas pessoas do mundo e queremos, a pessoa faz algo para conosco e a gente fala: olha só a atitude desse irmão, olha o que ele fez. Mas você já parou para pensar que ele não tem conhecimento, que ele está morto, que a gente não podemos esperar nada dele, porque Deus ainda não abriu os seus olhos e ele não tem conhecimento de Deus? A pergunta é: se nós temos conhecimento de Deus, é nós que devemos entender a essas pessoas, a esses que um dia, pela tua misericórdia, possam ser alcançados por Deus. Então o perdão tem que ser daqueles que conhecem a Deus, tem que partir dos que conhecem e temem a Deus. Não queira que o ímpio, uma pessoa que não tenha conhecimento de Deus, possa exercer algo que isso pode ser visto. A gente aprendeu que vem de Deus, é uma virtude de Deus, mas tem hora que nós paramos para pensar: eu não vou perdoar, porque eu errei, quem errou foi ele. Não é assim? Paramos para pensar se realmente somos filhos de Deus, somos regenerados. Essa é Spurgeon diz que há duas naturezas, né? A Bíblia diz, e ele ilustra muito bem, que há duas naturezas grandes dentro do homem: o velho homem e o novo homem. E essa briga é constante.
Um odeia o outro, porque o mal odeia o bem. A nova criatura, a nova que foi gerada por Cristo, está dentro de cada um de nós. Agora, aquilo que temos exercitado na leitura, na prática de Deus, é onde você vai estar sendo mais identificado. Se a velha natureza for alimentada com as coisas do mundo, com as coisas erradas, como que podemos alimentar o velho homem? Não perdoando, não amando o nosso semelhante. Diante, talvez, de uma festividade, como aconteceu, a gente murmurar, a gente questionar aos nossos irmãos, porque um está fazendo isso, o outro não. Isso não deve acontecer entre nós, porque senão é o velho homem que habita em nós, que está querendo sufocar o novo. Então, o Spurgeon diz que isso é uma briga constante, um querendo colocar o outro para fora, mas isso não vai acontecer até o dia que nós formos tirados desse mundo. Porque a luta é constante, mas o novo homem tem que ser alimentado. E como? Orando, lendo a palavra, tendo comunhão, paciência, que é algo hoje em dia muito difícil, mas não impossível. Nós devemos, primeiramente, reconhecer que somos dependentes de Deus. Vamos em Mateus. Se nós não reconhecermos isso aqui, eu até preguei algumas quinta-feiras, o Sermão do Monte. E o capítulo 5 e o versículo 3 diz: bem-aventurado ou feliz os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, aquele que é regenerado, aquele que tem a nova criatura dentro de si, ele é pobre diante de Deus. Ele tem que reconhecer que ele é nada perante de um Deus maravilhoso, glorioso, um Deus que olhou para cada um de nós, aonde lemos aqui em Romanos, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Só quem pode conhecer isso é realmente uma pessoa que foi regenerada. Ele tem que sentir o sentimento de pobreza espiritual. Se ele não entender que ele é nada e Deus é tudo, ele sempre vai achar que é melhor do que os outros. Ele sempre vai achar que ele é melhor do que Deus. Quantas vezes na nossa maneira de falar, diante de algumas situações, nós dizemos: Deus, se eu estivesse no seu lugar, não seria assim. Que Deus é esse? Parece que Deus não está no controle das coisas. Nós devemos sentir esse sentimento, um sentimento de pobreza espiritual, porque o homem, se ele não reconhecer que ele necessita de Deus, ou que ele necessita de ajuda, ou que ele necessita realmente que Deus tenha misericórdia dele, para que ele precisa de Deus? Ele não precisa de Deus. Se ele achar que pode, com as suas próprias pernas, com as suas próprias vontades, chegar a Deus. O homem só pode querer a Deus se Deus primeiro olhar para ele. E em Romanos, continuando aqui, né, o capítulo 3, no versículo 10, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, meus irmãos, a Bíblia é clara que o homem não tem nada de bom a oferecer a ninguém. O que hoje temos a oferecer às pessoas é Cristo, é a tua palavra, é aquilo que Ele deixou escrito na sua palavra. O homem sem Deus, ele não é nada. Ele está caminhando para um abismo e dando risada, como se nada fosse acontecer com ele. Mas um dia todos prestarão conta para Deus. Agora, qual será a sua situação diante de Deus? De um filho
ou de uma criatura. É isso que devemos pensar enquanto andamos sobre essa terra. Pessoas sofrem porque elas não querem obedecer a palavra de Deus. Pessoas que não são salvas sofrem porque elas estão longe de Deus, e ali elas são afligidas por Deus e as suas próprias vontades carnais. E o filho desobediente sofre porque a palavra de Deus diz que ele corrige quem ele ama. Então, meus irmãos, devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para cada um de nós. Em Gênesis 8, 21, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Quer dizer, fomos gerados, somos pecadores, fomos gerados pelo fato do pecado de Adão e Eva. Como diz em Efésios, que foi Deus que deu vida. Capítulo 2, versículo 1 já começa: é Deus que nos vivificou, dando vida para cada um de nós. Nós andávamos mortos. Então, só um motivo, meus irmãos, de estarmos aqui esta noite já é um motivo de alegria. Não devemos ficar em casa porque estamos cansados, ou porque hoje eu não quero ir na igreja. Igual eu sempre converso com o pastor, a gente temos culto dia de quinta e dia de domingo. Devemos nos esforçar em estar aqui, nos alegrar em vir à casa de Deus. Senão, a gente vamos sempre ser meninos na fé. É por isso que nós, tem muitas pessoas que não conseguem entender a Bíblia, ou não conseguem entender coisas simples, porque elas não querem se esforçar na presença de Deus, buscar a Deus, trabalhar na obra de Deus. E há muitas formas de trabalhar. Eu penso que tudo que a gente começamos na casa de Deus, devemos terminar. Porque aqui, no nosso trabalho, quem que começa algo no trabalho e não termina? Quem que, se estiver chovendo, não vai para o seu trabalho? Ou porque hoje eu estou cansado? Vai, não tem, não faça sol, faça chuva, vai. Ou pelo menos justifica. Isso é uma forma de estarmos diante de Deus e agradecendo por tudo aquilo que Ele fez. Quantas pessoas que não têm o privilégio de estar servindo a Deus, é uma igreja onde realmente Cristo é glorificado e o homem está no seu devido lugar, que é no pó, é aonde o homem deve estar, e Deus que tem que estar no alto, é Ele que tem que ser glorificado, não o homem. Então, irmãos, devemos realmente ser gratos a Deus. Então essa é a situação que o homem se encontrava. Ele era um perdido, ele não tinha nada a oferecer a Deus, e nós pensamos assim: eu só vou perdoar o irmão Sidney se ele reconhecer o que ele fez. Se ele não reconhecer, não, foi o que errei. Não é assim? A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Por acaso pode algum morto querer alguma coisa? Mas foi Deus que foi de encontro ao homem. E Ele nos perdoou. E Ele é o nosso exemplo. E é assim que devemos perdoar os nossos irmãos e os nossos inimigos. Não, eu vou só perdoar se o irmão reconhecer e ele me pedir perdão. Isso não é aquilo que a Bíblia ensina. Isso não é o que Cristo tem nos ensinado. Então devemos todos os dias colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. O que eu estou falando aqui hoje não é nada de novo. Não é nada de novo. Todos aqui sabem do que devem fazer, que devem perdoar, que devem amar, que devem trabalhar. Não é nada de novo. Mas será que realmente temos entendido o que Cristo fez? Será? Vamos em Romanos. Aqui em Romanos 3 mesmo, no 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não foi só a irmã Camila, não foi só a irmã Juju, ou o irmão Azarias, ou o pastor. Todos pecaram. Todos. Todos nós pecamos e Deus assim nos perdoou. Então,
o que eu estou vendo dos irmãos aqui é: Deus nos perdoou, mesmo nós estávamos errados, mesmo nós não procurando a Deus, mesmo nós não amamos a Deus, Ele nos perdoou e nos resgatou. Em Romanos capítulo 5, no versículo 12, também diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Nós pecamos, mas Deus nos resgatou. Será que realmente temos sido gratos por tudo aquilo que Deus fez para conosco? Será que estamos prontos a amar nossos irmãos? Estamos prontos a perdoar? Estamos prontos para agir de misericórdia? Ou não? Ou estamos prontos para julgar os nossos irmãos? Então, é dessa maneira que nós andávamos, perdidos, sem Deus, mas Deus olhou. Só de parar para pensar nisso, irmãos, já é uma grande alegria de olhar para Cristo. A maior bênção, como a gente costuma dizer, Jesus não morreu para curar e dar saúde perfeita para o homem, mas Ele morreu para nos perdoar dos nossos pecados, algo que nos afastava pela eternidade dele. Se realmente nós entendermos isso, nós seremos muito mais gratos. É por isso que eu sempre falo para minha esposa: Helene, devemos ser gratos, porque Deus nos tirou. Olha onde que Deus nos tirou. Olhamos para onde nós estávamos e aonde hoje nós estamos. As pessoas que estão diante de nós, nossos irmãos, olha as pessoas que eram meus amigos no mundo, pessoas que estavam prontas para fazer o mal, pessoas que não tinham nada de bom a me oferecer. Aonde Deus colocou a cada um de nós? Isso não é um privilégio? Ou aqui alguém precisa de algo sobrenatural para entender o que Jesus fez na cruz? Quando o cristão não reconhece aquilo que Deus tem feito em suas vidas, é porque ele não entendeu o que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz? Vamos em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 até o 1. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que o apóstolo Paulo nos relata aqui é: vamos entender, Jesus é Deus, e Ele saiu do céu e veio até nós. Ele deixou a sua glória, a sua majestade. Como que eu posso falar? Como que uma pessoa pode deixar algo de bom para vir se tornar homem? E quando ele se tornou homem, ele foi humilhado pelos homens. Ele sendo Deus, o Criador, o que criou os homens, e quando ele vem e se torna em forma de homem, isso já era uma humilhação para um Deus Criador. E quando ele se torna em homem, os homens humilham ele, e ele é morto de uma forma horrível, que é a morte de cruz. Por quem que ele morreu?
por aqueles que não buscavam, por aqueles que estavam nem aí para Ele, que estavam mortos na sua carnalidade. Um Deus que deixa a sua glória. Será que algum de nós poderíamos fazer isso por alguém? Agora, quando a pessoa pisa no nosso pé, a gente não quer perdoar. Quando a pessoa olha com a cara feia, a gente não quer perdoar. Se o meu vizinho faz alguma coisa, eu não quero perdoar. Isso é para que cada um de nós possamos refletir. O que Jesus fez, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Jesus, o nosso Criador, o Deus, o que fez tudo, se tornou servo. Agora nós não queremos ser servo. Nós entendemos a palavra servo. Quando Paulo fala que ele era servo do Senhor, ele está falando: eu sou escravo, eu não tenho mais vontade própria. O cristão, ele por si só, ele não tem uma vontade, ele tem que obedecer aquilo que Deus tem mandado. E Deus manda que nós perdoamos os nossos irmãos, amando aos nossos irmãos. Porque o próprio Jesus, ele fez isso para nos ensinar. Ele deixou o seu trono de glória e veio e morreu, se tornou servo. Por causa de quem? Porque um dia ele ia olhar para o Manuel, para o Azarias, pecadores, indignos, e um Deus santo 3 vezes. E nós devemos todos os dias sermos agradecidos e devemos perdoar aqueles que têm nos ofendido, porque o perdão para cada um de nós é muito grande. Tem uma passagem em Mateus, eu não vou ler, só vou falar, no capítulo 18, que Jesus conta a respeito do rei que chama o seu servo para o acerto de contas, e o seu servo não tinha como pagar, e ele ajoelha e pede misericórdia para aquele rei, e o rei usa de misericórdia, porque ele não tinha condição. Mas quando ele sai da presença do rei, aquele servo, ele encontra um conservo dele, e ele chama ele também para um acerto de contas. E esse conservo se ajoelha perante o seu senhor e pede misericórdia, mas ele não usa de misericórdia. Ele trata ele, bate nele e prende ele, e vende tudo que ele tem. E os outros servos, os conservos, ficam sabendo, e vai e fala para aquele rei. E o rei manda chamar ele e fala: servo mau, eu não tive misericórdia de você, e você não tem misericórdia do seu conservo? O que devemos aprender com isso? Olha o que Deus fez para mim e para você. Ele nos salvou, e não tinha nada que o homem pudesse fazer para ser salvo. Não há pagamento, não há carro, não há dinheiro, não há fortuna, não há saúde, não há ouro. Não era impagável, mas Deus nos perdoou. Agora, aquele conservo deveria um pouquinho assim, e ele não usou de misericórdia. É assim que nós agimos diante daqueles que nós não perdoamos. Quer dizer, oramos para Deus nos perdoar, mas nós não exercemos o perdão. Que cristianismo é esse? Que conhecimento de Deus é esse que temos? Então, nós devemos agir como Deus agiu conosco, com misericórdia, com amor, e devemos exercer o perdão. Vamos até voltar a 1 João, capítulo 4.
capítulo 4, versículo 7 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aquilo que José fez lá atrás, aquilo que ele exerceu, é isso que devemos fazer. Ele não usou de amargura com os seus irmãos, mas ele exerceu isso que nós temos aprendido aqui, ó, que Deus amou cada um de nós. E se nós não exercermos o amor, não podemos dizer que somos nascidos de novo. Lendo isso aqui juntamente com a Elaine, ela falou assim: mas é muito difícil, né? Mas é difícil, parece que é impossível, mas é isso que Deus requer de nós. É por isso que Jesus ele vem, pega os 10 mandamentos, né? Vamos ler aqui, depois a gente voltando, a gente vai falando, eu vou lembrando aqui. Em Romanos, capítulo 13 de Romanos, no versículo 8. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com quem vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito do amor, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçará. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amará ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não rouba, quem ama não adultera, quem ama não fala mal do seu irmão. É o que a palavra está dizendo. Então aqueles mandamentos lá de Êxodo, no capítulo 20, Jesus resume aqui. Porque quem exerceu o amor, que qual daquele que amar ao seu próximo como a ti mesmo? Você deseja o mal para você? Alguém aqui, em sã consciência, deseja o mal para si mesmo? Não. É por isso que o amor tem que ser igual. Aquilo que você quer de bom para você é o que você tem que querer de bom para o seu irmão. Aqueles que são prósperos devem ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Eu creio dessa maneira, que alguns, Deus ele dá o dom de tudo aquilo que ele faz, ele é próspero. Isso é uma forma de que ele possa ajudar os outros irmãos, que é mais pobres, que é necessitados. Não é para que nós viemos a juntar riqueza para nós, porque quando morrer vai ficar tudo aqui. Mas o desejo é tão grande de ter, que a gente vê o nosso irmão passando fome, necessidade, mas que a gente não estamos ali para exercer o amor, porque isso é um dom de Deus. Tudo é um dom de Deus, e cada um de nós vamos ser cobrados por tudo aquilo que Deus nos deu e nós não retribuímos. Voltando a João 4, 1 João capítulo 4, o versículo 7 que eu estava lendo: Amados, amei uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido. Então aqui, as pessoas só podem ser nascidas de novo se realmente ela conseguir perdoar, ela conseguir amar o seu irmão. O versículo 9 e o 10 de João, 1 João 4: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos ama, também nós devemos amar uns aos outros. Quer dizer, olha aqui de novo, Deus nos ensinando a como exercer o amor.
Deus deu o melhor. Você tem dado o melhor? Ou você tem dado os restos? Você tem dado o melhor quando você vai trabalhar na obra do Senhor? Porque assim, nós nunca fazemos nada, mas quando surge algo para que nós possamos fazer, nós já queremos criticar. Assim não vai dar certo, desse jeito não dá. Devemos ser gratos. Deus deu o melhor. E qual foi o melhor? Jesus. Deus não mandou o anjo Gabriel ou Miguel morrer na cruz. Foi o seu Filho, o melhor. Jesus Cristo é quem morreu no meu e no seu lugar. O pecado era meu e seu. Jesus não tinha pecado, mas ele veio. Deus, como se foi assim, olha o tamanho do amor de Deus. É um amor incomparável. Ele nos deu o melhor. E nós devemos nos esforçar em fazer o melhor. No capítulo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e nós é perfeito o seu amor. Ninguém jamais viu a Deus. É assim que devemos amar, desta maneira, como Deus amou a cada um de nós. E o versículo 19 que eu li, e o 20, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E desse temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia ao seu irmão, é mentiroso. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Então, possamos nesta noite meditar a respeito de tudo aquilo que Deus nos fez, como nós estávamos mortos, como lemos lá em Romanos 3, nós não desejávamos, nós não procurávamos a Deus, mas Ele amou. E agora que a gente vê que quem amou primeiro? Deus amou. Não foi eu que chamei a atenção. Na hora que eu quiser, eu vou tomar uma decisão. Não é assim. É Deus. Tudo é Deus. Deus, Ele é soberano. Ele é rei. E Ele nos ensina a amar. Se cada um de nós entendermos realmente o amor de Deus para cada um de nós, e Deus deu o melhor. E qual foi o melhor? Jesus. Jesus Ele veio e morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós não poderíamos fazer nada. Um carro eu posso até comprar, vou no médico e posso fazer uma cirurgia, mas a salvação não. E Deus está no controle de todas as coisas. Parece que Deus, em algum momento, não está no controle, mas Deus está no controle. E o homem que não teme a Deus, um dia prestará conta a Deus. Será que realmente temos amado a Deus dessa maneira? Como? Sendo grato por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós? Será que realmente temos exercitado o amor? Ou quando temos a primeira oportunidade, nós deixamos de exercitar o amor? Porque não é fácil, mas devemos praticar. E só vai realmente conhecer a Deus, como está escrito aqui, nós
o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, quantas pessoas eu já vi dizer, parentes, não, Deus é bom, eu amo a Deus, mas não fala com o seu irmão, com o seu primo, odeia. O amor do Pai não está aí. Uma palavra dura, mas é a realidade de Deus. Se você não ama o seu irmão, o amor de Deus não está em você. Se você não perdoa ao seu irmão, como Deus pode perdoar, como a história do rei? Você quer o perdão, mas se você tem a oportunidade de perdoar, você não vai perdoar. Não é assim. Devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E para encerrar, queria ler Gálatas 2, capítulo 2, e 20. Capítulo 2 do livro de Gálatas, o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, nós agora não vivemos mais segundo a carne e a nossa vontade. Quando fala carne, é a nossa própria vontade, mas agora vivemos pela vontade do Filho. Será que realmente temos entendido, como disse aqui, já estou crucificado com Cristo? Nós realmente estamos crucificados com Cristo? O apóstolo Paulo poderia falar isso, né? Porque nós estudamos a vida no livro de Atos e ali a gente aprendeu a vida de Paulo, onde quando ele realmente entendeu o propósito de Deus, ele largou tudo e ele viveu para o Evangelho. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive realmente em mim e em você? Se Ele vive, devemos reconhecer que Ele é Senhor e nós somos servos. Que possamos sermos muito mais gratos por tudo aquilo que Deus tem feito para cada um de nós. Aqueles que estão se achegando, que estão tendo o privilégio de fazer parte dessa igreja, de fazer parte da família de Deus, é um privilégio. E aqueles que já têm uma caminhada, que possamos realmente nos alegrar por aquilo que Cristo fez. Todas as vezes que estivermos tristes, angustiados, pense no que Jesus fez por cada um de nós e qual era a situação que nós estávamos: longe, perdido, caminhando para o inferno, para uma eternidade de angústia, que é assim que aqueles que não têm a Cristo, que não têm a Deus, vão terminar numa eternidade de sofrimento. Mas nós que realmente temos a certeza da nossa salvação, um dia, a alegria não é nesse mundo, meus irmãos. A alegria é estar com Cristo. A alegria é estar com Cristo. É por isso que devemos nos alegrar. Não podemos esperar nada nessa vida, mas no porvir. E é muito bom fazer parte da família de Deus. É muito bom realmente servir a Deus onde Cristo realmente é glorificado. Então devemos ser muito gratos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas.